Muito bom dia, pessoal. A gente vai agora iniciar mais um dia da nossa imersão. Hoje a gente vai falar sobre referidos e validação, que é um tema muito importante, né, para a gente dar continuidade ao nosso trabalho, inclusive ao nosso oxigênio. Sem referidos a gente não consegue trabalhar, não é verdade? Mas antes da gente falar um pouquinho sobre isso, eu queria entender como é que está sendo para vocês esses últimos dias de treinamento, o que é que teve aí já de insight, o que é que você já conseguiu construir de conhecimento, o que é que fez sentido para você, alguma chave virou nesses dias, ou se você ainda está com muita dificuldade, eu queria ouvir vocês um pouquinho, cada vez. Não tá todo mundo. É, Bom, então eu vou começar. ok. Essa semana, né, que começa ontem, mas para mim a semana começou na segunda, um pouco tumultuado, porque até coloquei no grupo que eu não estava participando, porque minha mãe estava doente, ainda está, né, estamos aí na correria. Ontem eu até comecei a assistir a aula, mas aí depois eu tive que dar uma socorrida nela, na verdade. Mas com relação ao projeto, para mim está sendo muito bacana estar assistindo essas aulas, eu acho que agrega muito, né? Quando, é igual eu falei, eu falo para Mayra, né? Que eu falo muito com Uhum. ela, que eu caí de paraquedas nesse negócio assim, sem entender nada. Eu acredito que muita gente tem esse mesmo pensamento. E como que eu vou fazer isso? Não sei fazer isso, né? Mas aí, conforme as aulas vão acontecendo, a gente vai se familiarizando com o assunto, com o projeto. E ontem, na aula do Gabriel, eu achei muito bacana uma coisa que ele falou. Quer dizer, de todas as aulas, você tira algo de muito importante para você, né? Hum? E ontem ele falou sobre uma questão que eu estava errando muito, Hum. que a gente vai vendo, até mesmo nas ligações, que nem, por exemplo, Uhum. na fala eu não consigo fazer ligação, mas eu entro para eu ver os outros falando, quando eles abrem o áudio, a gente aprende muito ali, né? E aí ele falou sobre a questão do multiperfil, que quando ele faz, ele só fala do multiperfil quando já está tudo redondinho, né? E eu não, eu estava falando já no início. Acho que a gente fica muito afobado, né? A gente não Sim, sabe fazer direito. E aí eu já falava tudo de já uma estava vez. falando tudo já, né? Uhum. Isso, exatamente, é o que o Gabriel sempre bate na tecla, né? A gente quer muita ansiedade, a gente já vai falando tudo. E ontem ele falou exatamente isso. Quando a gente fala demais, a gente acaba perdendo o que você estava construindo, né? Então, Uhum. essa parte do multiperfil eu estava fazendo completamente errada. Então, foi muito legal ter visto a aula dele e eu tenho aprendido muito. Que bom, É, Sônia. Que ótimo, feliz. Tem alguma dificuldade que você sente que ainda precisa superar? muitas. Acho que a vida é um eterno aprendizado, né? Sim. Mas tem algo assim que você está sentindo que, poxa, isso aqui ainda está pegando muito. Tá, eu acho que eu ainda tenho muito que melhorar, não tá bom. Hum, Eu gosto assim de entrar numa coisa e ver resultado, e eu não estou ainda vendo o resultado que eu queria. Então, hoje, qual que eu acho que é a minha maior dificuldade? Né? Primeiro ver a questão da ansiedade, que a gente tá a gente queria fazer tudo de uma vez. Hoje, para mim, os referidos. Você, uhum, você fala para a pessoa, essa aula é exatamente sobre isso, né? E as pessoas ficam se amarrando, né? Ou a gente não está fazendo a técnica certa. Ah, eu preciso verificar com a pessoa, né? Talvez seja uma crença, porque eu também tenho essa crença, né? Ah, eu tenho que verificar com a pessoa, não gosto de passar número sem autorização, né? E outra coisa, Edmane, que eu percebo, o pessoal hoje parece que eles não gostam muito de receber ligação. Quando você liga, até comentei com a Mayra, eu me deram um referido de uma médica. Nossa, a mulher foi extremamente grossa comigo. Não se liga mais hoje em dia para ninguém, a não ser uma emergência. Eu, tudo bem, tá bom, você não pode atender a ligação, né?
não sei se acontece isso com o pessoal, mas comigo o pessoal pede muito para mandar. Ai, manda mensagem, não dá para atender ligação, hoje não se liga mais. Eu tenho recebido muito esses feedback assim, negativo, né? Mas enfim, é isso. No caso que você recebeu, é uma coisa que a gente sempre vai ouvir, né? Que as pessoas estão sem Aham. tempo, que não podem falar, mas quando o tema é algo importante para a pessoa, ela vai ouvir, não é verdade? Uhum. Às vezes você, por exemplo, recebe a ligação de uma pessoa que está te oferecendo cartão de crédito. Na maioria das vezes, assim, 99% das vezes, não é verdade que você vai recusar, não é verdade? Mas a pessoa te liga falando sobre plano de saúde. Ah, eu tô com uma condição, né, esse mês, para tipo, não sei. Você vai achar aquilo, de repente, algo interessante para você, se for algo importante para você, não é verdade? Então, Aham. as pessoas, quando recebem a nossa ligação, é tipo uma triagem mesmo, sabe, Sônia? Você tá ali no Rio, tem assim as pedrinhas, se você vai procurar ali um diamante, você vai encontrar vários pedregulhos ali, né? Pedras, cascalho, algo ali que não é o que você quer. Quando a gente está ligando para as pessoas, Sônia, a gente está em busca de uma pessoa com esse interesse no inglês. Pelo menos que acredite que seja importante para ela. Pode ser que ela nem tenha interesse, mas ela acredita que é importante para ela. Então, quando a gente entra com a mentalidade que, cara, a maioria das pessoas realmente não vai ter interesse, elas não vão querer falar comigo, você já entra com o quê? Com a mentalidade do não. Ou seja, um não já vai fazer parte, já é presente na rotina de quem trabalha com vendas. Percebe? Então não existe isso, as pessoas hoje em dia não gostam de receber ligação, as pessoas hoje em dia não querem falar comigo. A verdade é que a gente ainda não encontrou ainda aquela pessoa que está com interesse de falar ou acha importante o inglês. Percebe? Então não tem essa mentalidade, hoje em dia as pessoas não recebem ligação. Entendeu? Não é isso, Sônia. A questão é que sempre vai haver, sempre vai existir aquelas pessoas que não vão querer falar com a gente. Sempre. Nesse Só trabalho recebe e em não, outro trabalho também, seja no cartão só de crédito, recebe seja não quem no plano de vem. saúde, seja no inglês. Tá certo? Então, o que que a gente precisa entender? O nosso trabalho já é em cima do não. O não já Uhum. existe. É muito importante vocês entenderem isso, porque senão você vai achar que é com você, que você que está recebendo essa Não, rejeição, eu não tenho esse né? A pensamento, pessoa, não. que bom, porque a pessoa foi um pouco ríspida com você, né? Então, a gente precisa entender isso. Esse não é para você, esse não é para oportunidade. Tá tudo bem que ela não tenha interesse, percebe? Faz sentido? Sim, eu entendo que não é para mim, porque você só consegue fazer, você vai receber o não porque você está fazendo o trabalho. Se você não fizer, você não vai, né? É igual a questão do cancelamento. Só tem cancelamento quem vende. Quem não vende não tem cancelamento, né? Então, no geral, Exatamente. é isso. Você está tentando fazer uma coisa diferenciada. Exatamente. E aí eu já anotei aqui que a tua dificuldade é referidos, né? Você já pegou Uhum. referidos? Pegou já Já, mas alguém? eu digo Ah, assim, ótimo. não muito, assim, não. Eu consegui uma vez só, né, pegar os 30 e, Uhum. assim, eu acho, dos 30 que eu peguei, eu acho que uns 10 me atenderam. Os Aham. outros Não, não independente atenderam. de ter pegado muito ou pouco, você já conseguiu pegar. Já, claro, sempre. Mas, Importante, assim, muito não, importante. nunca cheguei no teto, né? Sempre dá um menos que o teto. Se você, eu conversei com a Mari, ela falou assim, ó, é 30, pede 50, porque aí a pessoa, ela nunca vai te dar o número que você pediu, né? Então, eu tô aprendendo isso, que Isso. eu e o número é tipo uma venda de casa. Se você vender uma casa, pedir por 500, a pessoa vai te oferecer menos. Então você já pede um valor acima, que é para quando a pessoa chegar no teto que você quer, você fechar. O importante é você entender que você já conseguiu fazer. Pelo menos uma vez você já fez. Então a gente vai o quê? Aperfeiçoar cada vez mais para você ficar bom nisso, tá bom? Aline, como é que está sendo para você esses últimos dias aí de trabalho, os treinamentos? Se você já conseguiu superar algum desafio, ou você ainda está nesse processo de desenvolvimento? Como é que está sendo para você, de uma forma geral, né? O trabalho, o projeto, enfim.
Então, Edivânia, assim, eu estou aprendendo bastante com a imersão. Eu estou conseguindo seguir mais assim os passos, né? Eu no início, na primeira semana, eu atropelava muito, eu deixava muito, como eu te falei, o cliente conduzia a conversa, né? Eu acabava explicando para muita gente que não estava tão interessado assim. Então, eu aprendi que eu quero apresentar o projeto, mas antes eu procuro entender se a pessoa realmente tem interesse. Então, às vezes, igual aconteceu com a Sônia, e manda mensagem, fala assim, olha, para eu poder conseguir te explicar sobre o projeto, eu preciso também ver o seu momento, as suas prioridades, o seu interesse no inglês, para eu conseguir te explicar o projeto, para te apresentar se realmente vai ser útil para você ou não. Porque às vezes você não está no seu momento, tal. Aí tem muita gente que fala, então me liga a tal hora, se a pessoa realmente tem interesse. Se ela não tem, ela vai falar, mas eu não tenho interesse no inglês. Eu não vou ficar batendo na tecla também, né? Então, eu aprendi que a gente não tem que vender, não tem que vender o curso. A gente tem que apresentar um projeto bacana, legal, uma oportunidade que ele está tendo nesse momento. Então, eu Perfeito. mudei um pouco assim a forma de falar com os clientes, que eu acho que foi melhor. Eu senti uma recepção melhor deles, que eles percebem que eu não estou vendendo. Eu estou querendo apresentar um projeto. É diferente falar que eu quero vender um curso ou apresentar um projeto. Então, eu quero saber, qual o valor? Eu falei assim, não, calma. Eu já estou aprendendo a me controlar para a pessoa para seguir os Sim, passos, né? Ontem mesmo eu sim. falei, não, mas me fala o valor, me fala o valor. Eu falei, calma, a gente vai chegar lá. Eu só quero te apresentar certinho para você entender e se vai funcionar para você. Não adianta eu te falar o valor e depois você fala que não funciona para você. Uhum, Ah, tá ok, então. Então, tipo assim, eu já estou aprendendo a conseguir controlar, a seguir os passos, a controlar a minha ansiedade uhum. de conseguir contornar assim, as objeções Can you charge enfim. the file? Então, E que no então caso, tudo isso você está fazendo, né, Aline? Inclusive porque você está ligando, né? Então você é, está tendo as suas sinapses. Ali você viu que aquele negócio estava sendo recorrente? Não, peraí, deixa eu modular aqui, né? Deixa eu ver, deixa eu testar dessa forma, né? Que bacana que isso, você está tendo essas sinapses, né? O Flávio fala muito sobre isso, né? As sinapses elas vão acontecendo. E tem algo então. assim, Aline, que você acha que ainda precisa superar, que você vê que, poxa, isso aqui não tá pegando para mim. Olha, é a questão do referido, até porque a gente não teve aula sobre, né? Eu assisti alguns treinamentos assim, que você tem no ano passado, mas eu acredito que a gente tem que ter uma conversa, tipo, como que eu posso falar? A forma de falar que você se convence. Thank you. Tipo assim, primeiro So, tem que estar convencido que aquilo so for o cliente you, vai conseguir you ser have to conduzido. learn how to put your Porque truck eu in vou here, meio com okay? medo. Alguém falou. É, eu fico meio com medo do cliente não passar e parece que eu acho que eu passo essa ansiedade, sabe? Assim, de conseguir. Eu não estou conseguindo muitos referidos. Às vezes eu fico com medo da pessoa não querer passar muito, eu falo assim, de 10 a 20 a pessoa não passa 5 não passa 4. Aí eu também não questiono, porque, tipo, pelo menos passou, né? Mas assim, estou conseguindo, não de todos, ontem mesmo, de 5 pessoas, o único que me passou referido foi o que eu fiz entrevista. Os que não faço entrevista, que eu vejo que não é a prioridade, eu não consigo tirar os referidos, sabe? Essa dificuldade minha é de quem não tem interesse e indicar. Porque, tipo assim, eles nem conheceram o projeto com que vai indicar, então parece que eles já não querem indicar. Talvez seja a forma que eu estou falando, né? Eu estou seguindo um scriptzinho que eu tenho aqui, mas eu quero ver na aula aqui o que eu consigo melhorar para conseguir extrair esses referidos. Falar de uma forma que eles consigam ser conduzidos, né? E me passe. Que mais dificuldade é a pessoa que não faça entrevista passar referido. Quem eu faço entrevista geralmente passa, nem que for pouco, mas passa. Agora, os que não façam entrevista, aí é mais difícil de passar. Os que não, na verdade, assim, o que a gente pode assegurar é que a maioria das pessoas elas não vão passar para a fase de entrevista. E a gente precisa ficar bom justamente nessa etapa, que a pessoa não vai ter interesse, para a gente conduzir, inclusive, a pegar esses referidos. Porque é certo, a maioria das pessoas a gente não vai conseguir passar para a próxima fase, que é chegar até o final, né, ali no fechamento. E é nisso que vocês vão ficar muito bons, né,
nesse desenvolvimento da técnica para você conseguir captar esse referido, mesmo a pessoa não tendo nenhum tipo de interesse no tema, ou não acredite que seja o momento dela. Ela acredita até que seja importante, mas não é o momento para ela. Então, o nosso desafio aqui é ajudar vocês a ficarem bons justamente nessa etapa aqui, que é onde a gente vai precisar sempre pegar. Porque imagina se você pega referido só de quem passou pela entrevista. Você só vai conseguir fazer a entrevista às vezes 5, 6 vezes no dia. Porque o tempo de entrevista é longo, né? Então, você só consegue fazer isso ali umas 6, 7 vezes no dia, no máximo. Mesmo colocando muito volume, né? Então, a gente precisa entender que a nossa habilidade vai precisar ser muito desenvolvida de pegar referido de quem não tem interesse. Tá, Aline? Eu vou te ajudar com isso, tá bom? Uhum. Amanda, tudo bem, querida? Como é que você tá? Bom dia, tudo bem? Conta aí pra mim como é que tá sendo pra você o trabalho, o projeto, tudo. Olha, eu ainda tô tendo assim muita dificuldade, principalmente em referidos, mas nas outras etapas eu ainda tenho me atropelado bastante por causa da ansiedade. Acabo pulando, mesmo tendo um scriptzinho, eu vou na ansiedade para ver se a pessoa fecha, né? Se ela consegue dar sequência e acabo me atropelando. Me explica melhor isso pra eu entender. É, Eu tenho lá o script da apresentação, né, de fazer a conexão, só que aí na conexão eu acabo pulando, já indo pro speed, e aí depois eu volto, vou para DI, não estou conseguindo seguir as etapas certinho ainda, Mesmo com o roteiro em mãos. mesmo com roteiro. E o que que você acha que tá pulando? Ansiedade, tô me auto-sabotando. Você acredita que se sente ainda um pouco segura? É, e aí eu tenho treinado sozinha, né? Uhum. Imaginando um amiguinho falando, para ver se eu melhoro nessa parte, porque até no referidos também eu tenho tido muita dificuldade para conseguir. Eu acho que aí o máximo que eu consegui foi 10. Não consegui mais que isso até hoje. Então tá complicado até para ligar, né? Porque se eu consigo 10, aí 5 atende, então fica um pouco complicado. Uhum. Tá, eu vou falar sobre isso hoje, tá, Amanda, para te ajudar, tá bom? Não vou falar especificamente sobre o que você trouxe aqui, mas eu vou trazer um tópico sobre justamente o que você trouxe aqui, tá certo? Beleza? Certo. Caetano, como é que tá sendo para você, querido, o trabalho, o projeto? Você avançou, tá avançando? Tá sentindo dificuldade? Me conta. Mas, então, antes de ontem, o Gabriel me ligou e aí ele fez um treino ao vivo, assim, sabe? Ele conversou bastante. Eu falei pra ele, olha, cara, tô com dificuldade aí na apresentação e um pouco na DI, né? Porque muitas vezes a pessoa chega até o final com ela, mas aí ela começa a apresentar as objeções no final. Aí ele falou, ó, Pedro, se você tem as objeções, provavelmente você tá tirando um pouco do começo. Aí ele tava. E aí eu melhorei a conexão. Eu não sei se é a minha conexão, mas vocês estão ouvindo o Caetano? Caetano, vê se você consegue desligar a sua câmera para ver se melhora a sua conexão, querido. Tá bem baixo, deve ser porque ele tá Então, viajando, a maioria né? das. Caetano, a gente não está conseguindo ouvir você, querido. Eu tô vendo. Você está conseguindo me ouvir? Oi? Não, a gente não está conseguindo ouvir você. Você está conseguindo ouvir agora? Eu Agora desliguei o sim. ouvido. Pronto, agora melhorou. Você consegue começar de novo, que eu não vi nada. Desde o começo? Tá. Tá. Eu
falei que eu fiz uma reunião com o Gabriel e a gente simulou alguns pontos que eu tinha mais dificuldade. E aí, junto com as partes que eu simulei, consegui melhorar os pontos que eu tinha dificuldade, mas lidar com as outras objeções, principalmente falta de tempo, falta de prioridade e coisas do gênero. Então, eu não consegui te ouvir, tá? Mas em outra oportunidade, a gente volta a falar um pouquinho sobre como está sendo para você, tá bom? Combinado? Queridos, então vamos dar aqui início, tá certo? Ao nosso treinamento de hoje. Como eu havia falado lá no grupo, a gente vai falar sobre referidos e validação. E aí eu queria trazer para vocês aqui, gente, um pouquinho de um conceito que eu acredito que vai ser muito importante para a gente desenvolver aqui o nosso trabalho de uma forma bem geral, tá? Não somente em relação a referidos e validação, mas para você entender como funciona de fato o nosso trabalho. Como você consegue ter mais conversão? Como você consegue desenvolver uma habilidade de ajudar uma pessoa a tomar uma decisão? Sem ter uma postura de convencimento, né? De você estar ali insistindo, sendo aquela pessoa, né, que está tentando vender algo, né? Insistir em alguma coisa. Não é o nosso trabalho. Isso não é o nosso trabalho de convencer alguém que o inglês é importante, percebe? Então, eu queria trazer para vocês esse tema aqui, mas antes eu queria saber de vocês uma coisa. Quando você fala sobre, por exemplo, quando você lembra da imagem de um vendedor, certo? Qual é a imagem que você vê, assim, na sua cabeça? Qual é a leitura que você faz de uma pessoa que trabalha com vendas? Tá querendo empurrar algo sempre, né? Tá querendo bater a meta dele, tá querendo fazer você comprar para ele se beneficiar, né? E não a pessoa que está comprando se beneficiar, né? Mais ou menos isso, eu Uhum. acho que é a visão que a gente tem de vendedor. Isso, uma pessoa que está ali tentando, né, insistir, convencer, né? Que mais? Se você me permite, eu queria contar uma experiência que eu vivi com o Bradesco Hum, muito ruim, hum, exatamente sobre isso, a questão das pessoas ficarem tão desesperadas em bater a meta. uhum, Eu liguei para resolver um problema e a menina, enquanto ela estava ali falando, tentando resolver meu problema, ela só falou assim: Olha, eu tenho uma oportunidade aqui para a senhora, para a senhora vai pagar 12 vezes, eu acho que R$ 200. E eu falei assim, mas como assim? Ela, não, mas eu posso estar vendo isso para a senhora? Pode. Eu falei assim, não, mas eu preciso que você me explique melhor. Enquanto ela resolveu meu negócio, ela já fechou ali. Aí no final da ligação, ela falou assim: então a senhora confirma esse novo seguro? Era um seguro. Eu falei, mas eu não confirmei nada com você. Não, mas já foi feito, então a senhora tem que ligar em outro lugar para cancelar. Ah, eu fiquei muito irritada. Eu falei, mas como assim? Você fecha um seguro sem minha permissão? Aí ela falou assim: não, mas agora a senhora tem que ligar em outro lugar. Eu sei que eu tive que ligar mais 2 vezes para falar no tal de um suporte para cancelar esse negócio, porque vinha 12 vezes de R$ 250 no meu cartão. Então, é uma venda, enquanto ela tá, uma venda meio que casada, né? Enquanto ela estava ali falando comigo, ela eu acho que queria bater meta, ela já jogou o seguro ali e no final só queria que eu confirmasse. Então, hoje eu vejo que assim, essas a gente chama de empurroterapia, né? Essas vendas que as pessoas não querem e você insiste para a pessoa fechar. É ruim porque depois você pode ter um cancelamento. Então, é o que vocês sempre falam, se a pessoa não quer, não adianta ficar insistindo, né? perfeito. Você trouxe um exemplo muito prático aí, né, de como é que um vendedor normalmente é visto, né? Que mais, gente? Como é que vocês já receberam ligações de pessoas vendendo alguma coisa para vocês? Como é que você vê a imagem de um vendedor hoje? Amanda? Pessoas robóticas, né? Que não estão ali preocupadas no nosso bem-estar, só quer vender, seja a todo Uhum, custo, o custo que for, se for se prejudicar depois, tanto faz, e realmente sim. só querem bater meta.
só querem bater meta, né? Não estão ali preocupados se está resolvendo o problema da pessoa. Ela só quer Não. simplesmente fazer o trabalho ali, né? E empurrar alguma coisa, né? E, gente, vocês em algum momento, vocês, quando estavam começando a fazer esse trabalho, vocês tiveram a sensação de vocês estarem fazendo isso? Eu tive. Você teve a sensação de que você estava ali, né, tentando convencer a pessoa, sei lá, insistindo, né? Isso, gente, Sempre. é muito inerente a a um comportamento de vendedor mesmo, né? Quando a gente começa a trabalhar com vendas, a gente acaba tendo um comportamento ali de uma pessoa que está ali insistindo, querendo empurrar alguma coisa. E aí, gente, eu queria muito desconstruir aqui com você esse conceito. O nosso trabalho não é um trabalho de vendedorzão, aquele cara que a gente costuma falar que mente, que só quer, né, ter ali os próprios interesses dele, não está preocupado com o cliente. É um cara que fala demais, né, que tem ali uma lábia, aquele perfil que a gente já conhece de um vendedor tradicional, digamos assim, né? O nosso trabalho aqui na WhatsApp, pessoal, foge totalmente desse perfil de vendedorzão, tá? Então, eu queria até que você escrevesse aí no seu caderno hoje quais são, né, as principais características de um vendedor tradicional, digamos assim, né? Que fala muito, que é chato, né, insistente, que tenta manipular ali você de alguma forma. Ah, não, mas, né, eu vou dar aqui um desconto para você, quando na verdade esse já é o valor real, né? É um cara ali que é um pouco inconveniente, meio grudento, né? Às vezes, enfim. Tem aí todas as características de um vendedorzão, né? E aí eu queria saber de você, quantas pessoas vocês acham que vendem por telefone hoje em dia, pessoal? Muita ou pouca? Vocês recebem ligação? Vou ser bem sincera com você. Hoje, as ligações que eu recebo no meu telefone são das operadoras. Uhum, E assim, ainda ontem mesmo, é, uma pessoa me ligou, e geralmente os horários que eles ligam é horário comercial e eu estou sempre atendendo. Então, aham, eu não consigo falar com a pessoa. Aí eu já falo assim: olha, me liga outra hora que eu estou atendendo. Pronto, a pessoa desliga, né? uhum, Então, na maioria das vezes, são coisas que não te interessam. O que que você faz? sim, E não vou mentir, muitas vezes eu não estou fazendo nada, eu simplesmente falo que não posso atender, porque eu já sei de onde que vem a ligação e o que quer me oferecer, coisas que não me interessam. uhum, Então, hoje, por eu ter esse tipo de experiência, quando a gente fala com a pessoa que ela diz que não quer, que nem essa mulher falou assim, nossa, mas ninguém atende ligação hoje em dia, principalmente para falar uhum, sobre inglês, vou aham, desligar. Desligou. sim, aham. Tô te avisando para não ser mal educada, eu ainda falo isso comigo. Tô te ligando, tô te avisando que vou desligar para não ser mal educada. Falei, muito obrigada pela sua gentileza. Então, assim, gente, a gente recebe muitas ligações por dia, na verdade, de todo tipo, de toda natureza. É cartão de crédito, é plano de internet, é plano de celular, assim, é diariamente. Às vezes fica até um pouco cansativo você atender e ter que falar, não, não tenho interesse, não, não quero, não, não quero, né? Então, como é que a gente, pessoal, se diferencia? Como é que a gente quebra o gelo de cara quando a gente está ligando ali para a pessoa, para ela não ter essa impressão de que ela está sendo ali persuadida, que a gente está tentando vender algo para ela? Vocês têm uma ideia? Vocês têm uma noção assim? Então, Edvane, eu escuto muito uma frase falando assim: as pessoas não gostam da sensação que você quer vender algo para ela. Só Uhum, que eu queria que, assim, nos treinamentos agora vocês ensinassem a gente como que a gente faz, porque, na verdade, a gente quer que a pessoa aprenda o inglês, mas no final é uma venda, né? sim, uhum. Como que a gente faz para a gente estar fazendo o trabalho sem passar essa impressão para a pessoa? Isso, eu Porque, acabei de perguntar. O que que você né? acredita, Sônia, que você pode fazer para você não passar essa impressão? Na tua opinião, o que que você imagina?
Então, essa é exatamente a minha dúvida que eu quero que você responda. Por quê? Eu fico Alguém, pensando alguém assim, tem alguma ideia, gente? Como é que a gente não passa a impressão de que a gente está tentando empurrar algo para alguém? Como fazer essa pessoa me atender e eu quebrar logo de cara essa possibilidade dela achar que eu estou vendendo algo para ela? oi, Eu acredito que essa sim. questão da indicação, né, já é um Uhum, ponto legal, porque e a gente ligar pelo WhatsApp já mostra uma intimidade maior do que ligar direto no telefone, né? A pessoa geralmente uhum, atende, nossa, ligamos no meu WhatsApp, né? Tem o meu uhum, contato pelo WhatsApp, e depois você falar que é por indicação de um amigo dele, alguém mais próximo, que teve uhum. acesso a um projeto, eu acho que abre mais a porta assim, para a gente ter acesso a essa pessoa de uma forma mais Uhum, fácil. Né? E uhum. mostrar para ela primeiro o benefício, e não que a gente está vendendo algo, mostrar que é algo bom que nós temos ali, uma oportunidade Isso. legal para ela entrar, se ela está, né, tá disponível para aceitar essa oportunidade também, né? Sem Perfeito, empurrar, né? Aline. Perfeito. Pessoal, a resposta está em mim. A resposta está em você. A resposta vem justamente, pessoal, de uma mentalidade. Qual que é a mentalidade? Eu tenho que entender o meu papel antes de atender essa pessoa, de antes de eu ligar para essa pessoa. Eu tenho que ter um entendimento, Amanda, Aline, Sônia, de qual que é o meu papel aqui nesse trabalho, antes de eu ligar para a pessoa. Eu acabei aqui de construir com vocês um conceito muito comum no mercado, quem trabalha na área comercial, de um cara falastrão, um cara manipulador, um cara insistente. Só que eu tenho que entender qual que é o meu papel aqui de atender os meus clientes. É um papel que de uma pessoa que avalia esse aluno, esse cliente. Quem avalia, pessoal, é um papel, uma postura o quê? Mais profissional. É uma pessoa que está ali buscando o quê? Qualidade no atendimento. É um profissional que está o quê? Pensando no seu cliente, está pensando na pessoa. É um profissional que está o quê? Pensando mais no cliente do que na venda. O nosso papel aqui, gente, é avaliar se esse cliente que eu estou ligando faz sentido eu dar prosseguimento com ele no atendimento. Eu tô fazendo uma avaliação. Eu não estou vendendo algo para alguém. Eu estou avaliando se faz sentido dar prosseguimento com esse cliente aqui nessa ligação. Percebe a diferença? Quando você entra na ligação com a postura de querer vender algo para alguém, você está sendo vendedor. Quando você liga para a pessoa com a postura de avaliar se essa pessoa tem um perfil de estudar com a gente aqui na nossa escola, você está tendo o quê? Uma postura profissional, uma postura avaliativa, uma postura de avaliador. É isso que eu quero tratar com vocês hoje. Vocês construíram um posicionamento de um profissional que avalia, um profissional avaliador, e não uma pessoa que está simplesmente vendendo por vender. Faz sentido isso, pessoal? Esse é o Sim. nosso papel. Esse vai ser o nosso papel aqui que a gente vai atuar na Wise Up. Você vai se tornar um profissional que vai avaliar os seus clientes. Você não vai insistir nada para ninguém, você não vai convencer nada de nada. Você, na verdade, vai ligar e você vai avaliar ali aquele perfil. Cara, faz sentido eu dar prosseguimento aqui com esse aluno, porque ele está me dizendo que o inglês é importante para ele por esse motivo. Eu vou ajudar agora ele a tomar uma decisão. Percebe a diferença? Então, antes de você entrar na ligação, você tem que entender qual é o teu papel aqui. Você tem uma mentalidade. Você constrói uma mentalidade. Essa mentalidade você vai construir aqui. É um trabalho, gente, inclusive, de lapidação. Você está desconstruindo tudo que você sabia sobre vendas e como é que você vai atuar a partir de agora, tá? Então, quero que você entenda que você não é um vendedorzão. Primeiro ponto aqui é esse. Eu não sou uma vendedora zona. Eu sou uma profissional que eu estou avaliando aqui esse perfil do aluno. Sabe quando você está ali no processo seletivo, no RH, e você está avaliando o currículo? Para uma vaga, por exemplo, você vai olhar ali o currículo dela, onde é que ela se formou, né? Se ela tem experiência, se ela tem um curso tal. Quando a gente está fazendo aqui esse trabalho de entrevista com o cliente, com o nosso aluno, a gente está fazendo a mesma coisa.
Peraí, deixa eu ver se faz sentido realmente o inglês para essa pessoa. Será que realmente o inglês vai trazer algum impacto na vida dela? Como? Por quê? E o cliente, o aluno, vai dizer tudo isso para a gente. Ele que vai nos convencer de eu oportunizar ele com essa vaga. Porque percebe, gente, que o mercado de inglês é enorme. Tem várias soluções no mercado, tem vários tipos de curso, várias mensalidades, mas essa solução aqui, ela é exclusiva para esse aluno aqui que eu estou atendendo. Então, estou desconstruindo aqui totalmente o papel de que eu estou vendendo algo para alguém. Meu papel aqui é, na verdade, ajudar essa pessoa a tomar uma decisão. Não é de convencer ela de que o inglês é importante. As pessoas falam assim: ah, você sabia que se você falar inglês, fulano, você vai ganhar 62% a mais no seu salário? Você está sendo o quê? Vendedor. Quem tem que falar isso é o seu cliente, não você. Percebe a diferença? Então, aqui em nenhum momento a gente está trabalhando com o conceito de que você está convencendo ou insistindo algo para alguém. Na verdade, a gente vai fazer aqui um trabalho de entender, avaliar se eu vou oportunizar essa pessoa com essa vaga. Vocês estão entendendo aqui o ponto? A mentalidade que a gente tem que construir juntos? Percebe? Então, vamos desconstruir essa imagem que a gente tem. Na verdade, existe realmente, pessoal, esse perfil, né, no mercado, é claro que existe, né? A pessoa ali só está em busca dos interesses dela, de bater a meta, mas esse não é o nosso caso. Até porque se você for vender por vender, essa pessoa vai cancelar no dia seguinte. Vai te dar maior dor de cabeça, vai dar uma trabalheira para você. Você não fidelizou essa pessoa como aluna, você só simplesmente vendeu por vender. Esse não é o nosso intuito aqui. Nosso trabalho é justamente ajudar essa pessoa a tomar uma decisão, consciente de que ela realmente está saindo ali feliz daquela decisão, percebe? Então, o nosso trabalho vai ser aqui de ser um profissional avaliador, ser um diretor, um franqueado, uma pessoa que está ali conduzindo a pessoa a tomar uma decisão assertiva. Faz sentido isso, gente, até aqui? Tranquila sobre esse tema? Então, por exemplo, quando a Aline, vamos supor que a Aline ela é empresária, né? Ela é dona de uma empresa e ela vai contratar um consultor, certo, Aline? Quando uma pessoa vai contratar um consultor externo, né? Alguém aqui já trabalhou com consultoria em alguma empresa antes, gente? Não, né? Mas vocês têm uma noção de como funciona, né? O trabalho de consultoria? Trabalho de consultoria, a pessoa vai lá na empresa, né? Ela vai fazer o quê? Uma avaliação, né, da empresa da pessoa, com o objetivo de que essa pessoa, que essa empresa, por exemplo, tenha mais performance, tenha mais vendas, tenha mais, né, faturamento, né? Então, quando a gente imagina, por exemplo, um empresário na indústria de calçados. Vamos imaginar aqui que a Aline ela é dona, né, de uma indústria de calçados. E aí a empresa da Aline está com problema de produção, né, Aline? Aí você vai contratar ali uma consultoria, né, para avaliar esse faturamento tá baixo, analisar essa linha de produção, fornecedores, toda a parte de precificação, atendimento, marketing, e aí vai avaliar tudo. Ou seja, essa consultora, esse consultor que a Aline vai ali contratar, ele vai fazer um diagnóstico, né? E aí ele vai enviar para a Aline. Ó, Aline, a empresa precisa fazer isso, 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 isso. Né? Quem vai fazer isso? É a Aline. Não é o consultor, né? O consultor tem o quê? Um papel neutro. Ele está ali diagnosticando um problema e está apresentando uma solução para a empresária, para a Aline. Ou seja, ele é um especialista em detectar todos aqueles problemas e apresentar as soluções devidas. Ele não é um vendedor de soluções. Vocês estão conseguindo aqui alcançar o pensamento? Estão conseguindo alcançar? Então, nosso trabalho aqui, gente, é justamente um trabalho consultivo. Você está sendo um especialista, né? Em identificar ali os problemas que dificultaram essa pessoa a resolver esse problema, e você vai ajudar ela apresentando a solução, consequentemente ajudando ela a tomar essa decisão. Então, não é uma coisa que você fica insistindo, convencendo ninguém. Você está detectando ali as razões pelas quais essa pessoa ainda não conseguiu resolver aquele problema. Tá certo? Tá fazendo sentido, né? Então, por exemplo, quando a pessoa fala assim, ah,
Ah, Edivânia, eu não gosto de estudar assim, eu gosto de estudar presencial. Como é que um vendedor, que é um cara mais, né, ali falastrão, do jeito que ele é, o que que um vendedor falaria? O que vocês acham? Você fala assim, Aline, eu não gosto de estudar assim, Aline, eu gosto de estudar presencial. Acho que vai falar: ah, não, online é melhor, mais barato, você vai pagar menos, você vai poder ver a qualquer momento, vai ser mais benefício, né? Vai falar algo assim. Exatamente. A pessoa já vai partir o quê? Para a opinião dela ali, né? A pessoa já vai falar ali para ela. Não, online é muito melhor. Entendeu? Aí a pessoa já vai o quê? Vender a visão dela. Ela já vai o quê? Insistir, convencer de que o online é melhor do que o presencial. Sem nem o quê? Entender o lado da pessoa. Né? Ela vai dizer assim: ah, não, o online é melhor porque você faz na sua casa, né? O presencial demora muito, você tem que se deslocar até a escola, né? No online você tem mais flexibilidade, né? Ou seja, é um perfil ali vendedorzão, certo? Agora, quando eu entendo o meu papel, eu entendo que eu estou aqui fazendo um trabalho consultivo, né? Que eu sei que ali de fato o meu trabalho vai ser mais neutro. Quando a pessoa fala assim, Aline, eu prefiro o presencial. Aí você fala assim, tá bom. Você já estudou presencial? Você já fez aulas presenciais? Não. Então, você já fez inglês? Ou você já fez aula em inglês presencial? Não, nunca fiz. Aí você fala, tá. Não, eu até entendo, Aline, a tua postura, né? Alguém deve estar falando para você que presencial é melhor, então. Então, meu irmão falou para ele o presencial foi melhor para ele, porque ele já fez aula assim, né, no presencial. Aí você fala, entendi. E ele falou mesmo, Edivânia, que o presencial era mais lento e tudo, mas para ele fez mais sentido presencial. E aí você faz uma pergunta assim: quanto tempo o seu irmão ficou na escola, fulano? Ele fez 5 anos, bacana. E aí você pergunta para o seu cliente: e você tem 5 anos hoje para ficar na escola? Não. Então, fulano, então talvez o presencial não te atenda. E aí você vai falar, né? Olha, dentro da minha experiência, né? Vou te falar que na minha avaliação, nós temos alunos no modelo presencial e nós temos alunos no modelo online. Ambos funcionam muito bem. Você vai fazer inglês presencialmente online. Mas o primeiro ponto que eu queria que você avaliasse é se vai ser com a gente. Nem sei se vai ser com a gente ou não. E aí você já aproveita e tira a vaga da pessoa, né? Nem sei se vai ser conosco ou não, não sei. Porque se o cara em algum momento, gente, está pensando que você vai vender para ele, você já tira o pensamento naquela hora. Pegaram aí? Se vai ser conosco ou não, nem sei. Mas o fato, fulano, é que se você não fez inglês até agora, provavelmente porque presencial não te atende, né? Você vai ter que se deslocar até a escola, você vai ter que ficar 5 anos lá, você vai ter que ficar fazendo aula com adolescente, porque de uma forma geral é assim o modelo presencial, né? O WhatsApp, inclusive, tem um modelo presencial que é mais arrojado, rápido, na sua cidade talvez já tenha. Mas vamos imaginar que aí, né, você começa a estudar na escola presencial. Qual que é a dificuldade de um aluno estudar na escola presencial? É se deslocar até a escola, né? Sair do trabalho, que é muito corrido, tem que chegar na hora, né, num determinado horário. Às vezes ele não consegue sair do trabalho naquele horário e chega atrasado, já consegue ali, né, perder um bom tempo de aula. Daí ele vai ter que repor essa aula e não tem tempo para repor. Às vezes tem uma limitação de espaço. Você concorda comigo, Fulano? Então, assim, independente se vai ser no WhatsApp ou não, é interessante você avaliar esse ponto. Vocês estão percebendo aqui que eu tô trazendo uma leitura para a pessoa, ao invés de convencer ela de que o online é melhor? É uma conversa neutra, percebe? O vendedor já falaria de cara, não, Aline, é muito melhor online, porque é mais flexível, é mais rápido, você faz de casa.
Só que você não está sendo neutro, você tá tentando convencer a pessoa. Você não vai conseguir ajudar a pessoa assim. Você precisa construir um raciocínio com ela. No final das contas, a gente sempre vai o quê? Ajudar a pessoa a tomar a decisão e não convencê-la de nada. Tá E, fazendo sentido para... Edivane, Oi, pode falar. a gente não pode confrontar, né? Tipo assim, tentar disputar quem tem mais razão. E daí você acaba Uhum, perdendo só de você ir contra o cliente. Assim, não, eu tenho mais razão que você. Aí a pessoa uhum. ela vai querer, aí que ela vai querer defender mais ainda a razão que o presencial é melhor. E você defendendo online, ninguém chega em conclusão nenhuma. Você vai entrar no embate com o seu cliente. Vai ficar de frente a frente para ele. Um defende que um presencial é melhor, o outro que é online. Quem é que vai vencer nessa briga? Ninguém. Você não vai ajudar ele, ele também não vai ter o inglês. Então, essa comunicação vendedora, gente, ela não vai funcionar. Essa comunicação de insistir, de querer defender o seu ponto. Você tem que ser amigo do seu cliente. Você tem que estar tem que estar no mesmo lado da mesa que ele. Você está confrontando, você não está no embate com ele. Percebe? E o cara, né, gente, o cliente, ele percebe isso, ele vê que você tem uma lealdade, ele tem uma verdade em você. A pessoa nota que você não está ali insistindo, e que você nem está fazendo questão. Gente, o mais importante desse trabalho é você entender, eu não vou fazer questão de cliente nenhum. Anota isso, por favor, para você não esquecer. No nosso trabalho, a gente não faz questão de cliente. Nós não fazemos questão de cliente. Se o cliente vai comprar ou não, isso é uma decisão dele. Nós não ficamos aqui dependendo desse cliente. Se ele vai estudar com a gente, ok. Se ele não vai estudar, eu vou matricular uma outra pessoa. Então, a gente sempre entra com essa mentalidade. Nós não fazemos questão de cliente. Nós fazemos questão de quê? De ajudar ele a tomar a decisão. Mas dele, a gente não faz questão. Isso é uma mentalidade que liberta, percebe? Porque se você fica ali querendo, sabe, ter a pessoa para você, você fica com energia, às vezes, até negativa, de querer, sabe, trazer a pessoa para você. Então, isso te liberta. Nós não fazemos questão. Tá tudo bem se a pessoa não tá afim. Ok, outra pessoa eu vou matricular, outra pessoa vai ajudar. Amor next, né? Amor ao próximo. Beleza, gente? Então, eu queria trazer inicialmente esses pontos para você começar a construir uma mentalidade avaliadora, um trabalho consultor, um trabalho consultivo. Você é um diretor de uma escola, de uma multinacional. Qual é a postura que você deve ter? Aline, você é uma diretora de uma multinacional. Qual é a postura que você vai ter perante seu cliente? Sônia, Amanda, é uma postura de vendedozona ou uma postura de diretora? Percebe? Então, por exemplo, o treinamento, né, o nosso curso no formato online aqui, né, Fulano, seja na WhatsApp ou não, você vai ter várias opções, né, de aulas, né, de temas, né, falando com alunos de várias localidades diferentes, porque tem muito mais alunos, por exemplo, né, na WhatsApp tem mais de 500 mil alunos em 100 países, uma escola tem 200, 300 alunos, entende? Então, qual que é a tendência do aluno? Começar a desistir, porque ele não consegue ir até o final. Isso no modelo presencial, né? No treinamento online, se você tiver aulas ali ao vivo, por exemplo, aqui eu já estou falando da aula live, né, gente? Que é a aula ali diretamente com o professor, você vai de acordo com o perfil ali do aluno, né? Você precisa ver se esse perfil de pessoa vai ter para pagar uma aula ao vivo. Você está falando com um cara mais limitado, ou você está falando com uma pessoa ali que, né, nunca nem ouviu falar de aula em inglês? Ou você está falando com uma pessoa mais técnica, ou uma pessoa mais da área mecânica, ou uma pessoa que, de repente, está mais ligada a uma profissão mais generalista, um operador de máquina? Vocês têm que avaliar o perfil dessa pessoa. Qual o perfil dessa pessoa que você está atendendo? Geralmente, quem tem uma agenda, por exemplo, muito corrida, né, uma agenda muito limitada, né, que trabalha num turno específico, a pessoa não vai conseguir fazer aula ao vivo, por exemplo. Ela vai, né, ter ali uma melhor, né, atuação nas aulas online, que ela vai poder fazer em qualquer horário, ela vai poder estudar, de repente, no intervalo do almoço. Ou seja, gente, você precisa construir dentro aqui, nessa perspectiva, qual que é esse perfil de cliente, quais são as soluções que a gente tem para poder ajudar essa pessoa. Porque no final das contas, a gente sempre vai buscar o quê? Mais performance e mais resultado.
e, consequentemente, né, mais faturamento para você. Percebe? Então, se a Aline, por exemplo, ela quer mais comissão, ela quer uma nota fiscal mais robusta, ela vai procurar sempre fazer aulas, apresentar a solução das aulas live. Quando a gente está fazendo aqui o trabalho, né, a gente vende ali a assinatura online, ufa, consegui fazer uma venda, né? Graças a Deus, vendi. Cara, teu trabalho ainda não terminou. Você ainda vai falar das aulas live. Ô, fulano, parabéns, seja bem-vindo. Você já é nosso aluno. Mas olha só, tem uma oportunidade, né, muito bacana aqui para você nesse momento. A energia ainda está alta, entendeu? Você vai o quê? Fazer um upgrade ali daquela assinatura para você ter mais comissão para você. Consequentemente, mais pontuação, mais estrelas. Então, tudo isso você vai construindo ali na conexão. Esse aluno aqui já dá para eu vender live para ele. Assim, quando terminar aqui a assinatura dele, no cadastro, eu vou falar aqui das aulas live para ele. Porque eu já notei que ele é um diretor, né? É um cara que está precisando do inglês para fazer uma viagem internacional. Ou seja, você está com o radar ligado do perfil do cara. Você não vai vender só a assinatura. Vai vender aulas live e ainda vai colocar multiperfil. Entende, gente? Esse é o trabalho consultivo que a gente faz. A gente não está aqui só vender por vender. A gente está construindo uma solução com esse nosso cliente. Tá fazendo sentido, gente? Para que você entenda qual é o seu papel aqui. Obviamente, né, você ter mais performance, mais resultado e mais grana no final das contas, que esse é o objetivo aqui da gente, né? Você fazer uma renda legal, você prosperar no seu trabalho, tá? Então, a gente sempre vai ter o quê, gente? Uma comunicação neutra, uma comunicação que não está tentando convencer a pessoa. É uma comunicação consultiva, é uma comunicação muito diferente de uma comunicação vendedora, é muito diferente. Por exemplo, a pessoa fala assim, gente, tem aula experimental, Edivânia? Vocês já receberam essa objeção? É porque eu tenho uma escola que eu já ouvi falar, que um amigo meu me falou que eles oferecem uma aula experimental. Aí tem duas coisas para resolver, né? Que é a aula presencial ou particular. Enfim, não importa se é escola ou se é particular. O fato de ter uma aula experimental ali, você tem que resolver, né? O cara vai fazer um test drive. Porque o cara fala sobre a aula experimental, gente? Por que que vocês acham que uma pessoa faz... Por que que vocês acham que uma pessoa faz aula experimental? Eu nunca tive essa pergunta. E eu fico imaginando uma aula experimental. Eu já vi que na presencial, inclusive eu atendo uma coordenadora de uma escola de inglês bem famosa aqui, que a mensalidade lá é a partir de 800, e ela fala que o aluno vai fazer uma prova, e a maioria, eu acho que das escolas fazem isso para medir o nível que a pessoa está, né? Por exemplo, se ele é basiquinho ou se está no médio, no intermediário. E aí, sim, Uhum, uma prova para ver o nível. Não, uhum, inclusive, eu quero até levar o meu filho lá, porque o meu filho faz inglês fluente. Mas o uhum, nível dessa escola é muito alto, porque ela é uma escola internacional que dá o certificado. Então, eu conversei com ela para uhum, o meu filho fazer um teste lá para ver como é que está o nível do inglês dele. Mas uhum. essa da pessoa querer fazer, não. Eu já tive muitas perguntas assim. Mas na plataforma tem aula, conversação com o professor? Essa eu já tive várias. Uhum. Vamos lá, gente. Primeiro a gente precisa entender outra coisa aqui, tá? Anota aí. O perfil do nosso cliente é um perfil procrastinador. Nós temos 200 milhões de habitantes no Brasil. 95% da população não fala inglês. Por que que essas pessoas não falam inglês? Fracasso do ensino, né? Tradicional. O próprio Estado falhou nisso, né? Acredita que o inglês é uma matéria como se fosse física, né? Português e não é. Então, existe aí pelo menos esses fatores. Mas a principal razão é que o nosso cliente, pessoal, é um cliente procrastinador. Ele entende da importância do inglês, ele acredita que realmente o inglês vai fazer diferença na vida dele, vai mudar o ponteiro ali da carreira dele, mas ele simplesmente não faz. É, Ele vai o quê? Procrastinando, vai deixando isso para depois, certo? Então, primeiro a gente tem que lembrar isso. O nosso cliente, gente, ele não quer fazer nada. Ok? Então, quando você for ligar hoje, Aline, lá para aquele
seus referidos bonitinho lá, tudo direitinho, listado, validado, você tem que entender a primeira coisa. Esse cliente ele não quer fazer nada. Ele está num estado completo de estagnação. Ele está ali numa zona total de conforto. Zona de conforto não existe, né, gente? Mas vamos supor que ele esteja numa zona de conforto. Então, você está tirando essa pessoa totalmente da inércia, que não quer fazer absolutamente nada em relação a esse tema, para ela tomar uma decisão. Percebe aqui a trajetória que você está fazendo, do ponto A até o ponto B, considerando todas as nuances que essa pessoa está hoje, carreira, profissional, pessoal, e ela começar a estudar. Gente, isso que a gente faz é sério, gente, é um trabalho muito desafiador. Por que que você acha que o Flávio, né, se tornou quem se tornou? Então, você precisa entender aqui que esse trabalho é muito desafiador, sim, que você está tirando essa pessoa da inércia, que ele não quer fazer nada, que ele vai continuar procrastinando, ok? Nosso papel aqui é tirar essa pessoa totalmente da inércia, tá? Então, quando a pessoa fala assim, ah, eu queria saber se tem aula experimental, Edivane, eu gostei, tudo, mas tem aula experimental, né? Eu vou lembrar, cara, essa pessoa não quer fazer nada. Então, tudo que ele está te falando, na verdade, é uma fuga para ele tomar uma decisão que ele não está a fim de tomar. Então, tudo que ele falar para você não é verdade. Primeiro, você tem que assumir isso. Tudo que a pessoa te falar de objeção não é verdade. Ah, não tenho tempo, o meu cartão não passa, não tenho limite. Tudo, gente, é uma fuga para ele tomar uma decisão. Ele não quer tomar essa decisão. Para ele é uma coisa assim muito difícil dele resolver. Percebe? Então, quando você for fazer essa avaliação, você tem que meio que sair de um espectro e você ver de um outro prisma. Peraí, essa pessoa está me falando isso, mas na verdade ela está me falando isso. Vocês estão entendendo aqui, gente? Quando ela fala assim, ah, eu queria ver se tem aula experimental, ela só está te dizendo assim, ah, não estou a fim de fazer, Divânia. Entendeu? Então, a pessoa vai trazer ali, né, para você várias coisas para ela fugir dessa decisão que ela não quer tomar. Ela não quer fazer inglês, Aline. Ela não quer fazer inglês, Sônia. Se for um cara mais mala, ele vai arrumar várias objeções, inclusive essa, ok? Pode ser que nem seja verdade. Ah, o meu amigo tem, né? Ele estuda numa escola de inglês, meu amigo estudou numa escola de inglês legal e ofereceu uma aula experimental. Pode ser mentira. Ele só inventou isso para dizer que não está a fim de fazer. Eu acho que quando começa a arrumar muitas objeções é porque realmente não quer dizer o não de imediato, né? Mas também não está interessado. Exatamente. Então, assim, pessoal, eu queria que vocês, nessa aula aqui, desconstruíssem tudo que vocês já aprenderam sobre vendas e entender que o nosso trabalho, ele realmente é muito diferente. Aí o vendedor, quando recebe assim, já fica o agente, né, ou no caso, o diretor, consultor, que seja que a gente está chamando aqui, fica super mega ansioso, fica apavorado para querer reverter, né? E fica ali meio que bugado, né? Digamos assim, ah, meu Deus, como é que eu vou resolver isso, né? O consultor não, o diretor não. Ele vai ficar tranquilo. Ele vai o quê? Atender essa pessoa. Ele vai acolher essa pessoa. Ele entende o que o cara está colocando naquelas questões porque ele está querendo fugir da decisão. Eu quero que vocês fiquem tranquilos quando vocês receberem qualquer tipo de objeção. Porque objeção é o quê? É igual o quê, gente? Escreve aí. Objeção é o quê? A pessoa querer fugir da decisão. Escreva para você não esquecer. Qualquer objeção que você receber, a pessoa está querendo fugir da decisão. Objeção é igual ao cliente estar querendo fugir da decisão. Anotaram isso? Porque eu quero que vocês o quê? Fiquem tranquilas quando vocês receberem uma objeção na ligação. Porque o quê? Essa pessoa não quer resolver o problema dele. E a nossa abordagem ali, né, não vai ser de um vendedorzão, vai ser uma abordagem o quê? Executiva, de um consultor, né, uma abordagem neutra. E, gente, isso aqui não tem cartilha. Não existe uma resposta pronta para tudo, sabe? Você vai receber várias objeções ao longo do dia, mas eu quero que você construa um conceito na sua cabeça. Se eu ainda não sei responder essa pessoa, eu preciso primeiro entender que ela não quer tomar decisão e que eu vou o quê? Ter uma abordagem neutra. É importante você pensar como você deve pensar. Vocês estão entendendo aqui o jogo, gente?
como é que um consultor, como é que um diretor deve pensar? Qual o tipo de pensamento que eu devo ter? Vocês estão percebendo aqui o jogo? É isso que eu quero que vocês construam aqui, esse conceito. Mais do que simplesmente dizer como responder uma objeção, Aline, eu quero que você construa essa mentalidade consultiva com a pessoa. Que é isso que você vai fazer você ser uma pessoa profissional nesse trabalho. Você vai dominar isso aqui de cabo a rabo, de A a Z. Você vai se tornar uma das maiores aqui da empresa. Só para eu simplesmente pegar esse conceito. Qual é o pensamento que eu devo ter? Como é que um consultor deve pensar? Outro ponto aqui que eu queria que vocês, né, raciocinassem comigo, gente. Edivane, eu posso cancelar? Né? Se eu não gostar, Edivane, eu posso cancelar, né? Alguém já recebeu essa objeção? Não. Aí, gente, o vendedor nível um ele vai falar assim: se você não gostar, você pode cancelar. Você tem 7 dias para você experimentar. Gente, esse é o vendedor mais pereba que existe na face da Terra. Mas eu tenho certeza, Aline, que você vai gostar. Você vai gostar muito do nosso curso. Você vai fazer, você vai adorar. Esse é o cara mais pereba que tem, né? Sério, gente, você falar pro cara que o cara pode cancelar, é lógico que ele vai cancelar. Mas ele fala por quê? Porque ele não está dominando a técnica, ele é inexperiente, né? A pessoa está ali com os dados no cartão na tela, você está ali ajudando a pessoa a preencher, está na boca do gol, a pessoa pergunta assim, Edivânia, eu posso cancelar? Aí você de pronto fala, sim, você pode cancelar, você tem 7 dias para experimentar, mas eu tenho certeza que você vai gostar. Gente, se você falar isso, no dia seguinte a pessoa cancela. Mas por que que você fala isso? Porque você ainda tá o quê? Com a mentalidade fraca, né? Você ainda tá vendedorzão. Segundo nível de vendedorzão, gente. A WhatsApp tem 30 anos de mercado, o Aline. Você, Edivânia, co- você conhece o Flávio só, Augusto? aham. Só um minutinho, pegando o gancho aí nisso que você acabou de falar. No caso, qual é a nossa postura quando a pessoa faz essa pergunta? É bom a gente saber, porque se surgir, nunca surgiu comigo, mas se surgir, já vou saber responder. Vou chegar lá, tá? Aí você fala assim, mas fulano, você conhece a WhatsApp? A WhatsApp tem 30 anos de mercado. Nossa empresa tem muita credibilidade. Tem mais de 500 mil alunos em mais de 100 países. Você viu o vídeo que eu te mandei? Você viu a qualidade que eu te mandei do vídeo? Você quer assistir de novo o vídeo? O cara tá sendo o quê? Vendedor. Tá usando a WhatsApp, né? Tá quase assim pedindo, pelo amor de Deus, acredita em mim, né? Eu preciso de você. I need you, né? Você acha que o seu amigo ia te indicar para uma coisa que é ruim, fulano? Você acha que o teu amigo ia te indicar para uma coisa ruim, cara? Cara, totalmente vendedorzão. Ó, vou te mostrar aqui a plataforma. Eu, inclusive, sou aluno, né? Vou acessar aqui para te mostrar. É o nível de vendedor. O cara tá muito fraco ainda, né? Ou seja, gente, a gente vai desconstruindo aqui uma postura de convencimento, de insistência, para o quê? Uma postura neutra, né? Uma postura em que você vai ali, né? Vamos lá, falando, vamos raciocinar aqui juntos, entendeu? Aí o cara fala isso para tentar convencer, e no final das contas ele faz ali a matrícula por fazer. E a pessoa no dia seguinte cancela, né? Esse vendedor, gente, quando ele está iniciando, é muito normal isso. Se você, inclusive, teve essa abordagem, tá tranquilo, gente. É normal isso acontecer, né? Você querer convencer a pessoa. Porque a gente está um pouco desesperado, a gente quer vender, às vezes quer ter ali uma meta, né? Mas assim, gente, quando a gente quer ter uma conversa, quando a gente tem uma abordagem neutra com a pessoa, a gente constrói um raciocínio com ela. Então, a gente conversa com essa pessoa. Você começa fazendo uma pergunta. Fulano, você já fez inglês? Aí você vai o quê? Construindo um caminho com ela. Você já estudou antes? Se ele fala, não, você nunca fez inglês então. Não. Você tem quantos anos? Ah, 39, legal. Então, você acha que você não fez inglês até hoje porque você não fez uma aula experimental? Ou porque você não tomou a decisão de fazer? Tá aí a tua resposta, Sônia. Você tinha perguntado, né?
Ah, Giovana, se eu responder isso, você me perguntar isso, o que é que eu respondo? Isso. Você constrói um raciocínio com a pessoa. Fulano, deixa eu te fazer aqui uma pergunta. Você já fez inglês? Você já fez inglês alguma vez? Não. Você tem quantos anos, fulano? Ah, tenho 39. Ah, entendi. Legal, 39. Então, fulano, você me permite fazer aqui uma pergunta? Você acha que você não fez inglês até hoje porque você não fez uma aula experimental ou porque você não tomou a decisão de fazer? A pessoa fica refletindo. É, realmente, não fiz inglês até hoje, não foi por causa de uma aula experimental. Porque eu realmente simplesmente não quis fazer. Não decidi fazer. Percebe a reflexão que você está fazendo com a pessoa? Aí essa pessoa responder assim: ah, eu já fiz aula de inglês. Ah, sim, quanto tempo você fez? Quanto tempo você ficou nessa aula? Você chegou a um nível mais avançado? Até que nível você chegou? Você vai o quê? Se interessando pela história do cara. Ah, sim, eu fiquei X tempo. Ah, é? Você ficou quanto tempo lá? Ah, fiquei 2 anos. Fui até a universidade, até a faculdade. Legal. Você fez aula experimental? Fiz. Fiz. Ah, você fez? E adiantou alguma coisa? Você saiu fluente? É, não, não saí. Mas deu para ter uma ideia. É estranho porque Mas nenhuma que, aula você faz experimental e nenhum curso, né? exatamente esse aqui é o ponto, gente. Mas que ideia que você teve assistindo uma aula experimental? Porque, gente, vamos lá. Qual a melhor maneira de aprender inglês? Aqui, ó, você vai ter o quê, ó? Uma abordagem consultiva, uma comunicação de consultor, de diretora. Qual a melhor maneira de aprender inglês, galera? Ou seja, você está colocando o cara para pensar. Qual a melhor maneira de aprender inglês, Aline? Fulano, a melhor maneira de você aprender inglês é você fazer um intercâmbio, você morar fora. Alguém discorda disso, gente? Ninguém vai discordar. Por quê? A melhor maneira de aprender inglês é morar fora. Quando o cara vai fazer um intercâmbio, vai fazer um curso nos Estados Unidos, na Inglaterra, no Canadá, não interessa. Como ele faz? Como é que ele compra isso? Alguém já fez intercâmbio aqui? Quando você faz essa pergunta para a pessoa, você já fez o intercâmbio, fulano? Aí, quando você faz essa pergunta para o cara, para o aluno, você fica ali, você dá assim um, né? O cara meio que começa a sentir esse meio mal, né? Puxa, não fiz o intercâmbio, né? Por quê, gente? A maioria não faz. Por quê? Um investimento alto, né? Então, você vai ter o que ali? Uma base do perfil dessa pessoa e o cara vai ver que você é um especialista no assunto. Então, falando, hoje a melhor maneira para você realmente chegar a uma fluência é você desenvolver o teu inglês numa situação imersiva, ou seja, morando fora do Brasil. Porque lá você vai ter o quê? Toda uma imersão realmente na língua, porque tudo que você vai fazer é em inglês, né? Você vai se deslocar, você precisa pedir comida, você precisa, enfim, fazer tudo, né? Em inglês. Mas olha só, Fã, o intercâmbio exige de você o quê? Um investimento de tempo, que você vai ficar pelo menos 6 meses fora do teu país. Você vai ter custo, você vai ter passagem, você vai ter que morar lá. Tudo isso é o quê? É um investimento, né? E você não aprende inglês em um mês, né? Então você vai o quê? Construindo aqui, gente, um repertório com a pessoa, um raciocínio com a pessoa. E aí, no mínimo, você vai gastar o quê? Uns 40 mil reais, só de custo, né? Mais ou menos. Depende da qualidade do curso ali, né? Então, o cara vê que você domina esse assunto. E aí você vai o quê? Construir com ele esse raciocínio. Quanto que você gastaria hoje para fazer um intercâmbio fora, fulano? No mínimo 70 mil reais, por baixo. Uns 10 mil dólares, mais ou menos. Morando assim num lugar, né, que você, talvez uma moradia ok, né? E aí a pessoa vai começar a raciocinar, caramba, é mesmo, vou ter que fazer esse investimento e tal. E aí eu tô o quê? Construindo com essa pessoa esse raciocínio. Por quê, gente? Porque eu quero que ele chegue a uma conclusão. Não sou eu que estou dando a conclusão para ele. E aí você vai falar assim, fulano, vamos imaginar que você vai fazer um intercâmbio, né? E não sei, não, vamos usar outro exemplo aqui. Vamos imaginar que você vai fazer um MBA ou uma graduação em Harvard. Você acha que o cara vai perguntar se tem aula experimental em Harvard?
pessoa não vai perguntar isso. Percebe, gente? É isso que eu quero que vocês aprendam a raciocinar. Porque o cara, quando ele está fazendo qualquer tipo de pergunta, a gente está querendo fugir ali, né? Mas por que que eu trouxe esse ponto aqui do intercâmbio, gente? Para você apresentar para ele um raciocínio de como é que você constrói com ele uma conclusão. Fulano, a melhor forma de você aprender inglês hoje é fazendo intercâmbio fora, né, do Brasil. Por quê? Porque você vai ter imersão. Mas se você fosse hoje fazer um intercâmbio, né? Você ia perguntar para o seu consultor lá que está vendendo para você o pacote de intercâmbio, uma aula experimental, porque você tem que pagar tudo antes. Tem que pagar o pacote, tem que pagar a moradia, você tem que pagar a passagem. Como é que você vai fazer a aula experimental antes? Então, no final das contas, gente, essa pessoa, quando ela está falando isso, ela não quer fazer. Quando a pessoa está decidida a fazer, ela faz. Ou seja, quando a pessoa está te oferecendo ali uma aula experimental numa escola qualquer, ela não está confiando no taco dela. Ela só quer vender o curso para você, ela não está realmente disposta a te ajudar a tomar a decisão. Para você sair do zero e chegar no intermediário, por exemplo, né? Então aqui a gente quer construir o quê? Que a pessoa ela precisa o quê? Ter dedicação, ter realmente ali uma decisão de começar a estudar, se vai ser nessa metodologia aqui da nossa escola ou em outra, independente de qual seja a metodologia, ela vai precisar tomar uma decisão. E aí você tá o quê? Tirando a vaga dela, não tá fazendo questão. Esse assunto aqui, gente, a gente poderia falar por horas, né? Eu vou até não me delongar mais, porque a gente vai falar de referes e validação. Mas o que eu queria trazer para vocês aqui, gente, é que o nosso trabalho, ele realmente é um trabalho que vai exigir de você o quê? Esse repertório, esse raciocínio, essa construção de mentalidade junto com o teu cliente. Qual o teu papel aqui? Para que você não atue simplesmente como vendedor. Não é esse o nosso papel aqui. Você simplesmente atue querendo convencer alguém de que o inglês é importante. Não, quem tem que convencer o inglês importante é esse cliente para você. Porque a gente sabe qual é o nosso papel. Quando você tem essa convicção de qual é o teu papel aqui, você simplesmente desconstrói todo esse papel de vendedorzão. Faz sentido isso para você, gente? E aí você Sim. fica o quê? Com um trabalho muito mais leve, mais tranquilo, não está fazendo questão do aluno, né? Você entra já com a mentalidade que esse aluno é procrastinador mesmo, ele não quer tomar decisão, ele não quer fazer inglês. E aí eu tenho que ter uma habilidade de construir uma conexão com ele, de ele confiar em mim. Porque, na verdade, ele não está comprando a WhatsApp, ele está comprando a Aline. Ele está comprando a Amanda, ele está comprando a Sônia. Gente, quando o cliente fecha a matrícula comigo, ele não está comprando o WhatsApp, ele está comprando a Edivânia. Eu ajudei ele a tomar a decisão. Foi a minha habilidade ajudar ele a tomar essa decisão que fez ele se matricular. Não foi o WhatsApp. Acho que eu falo o nome da WhatsApp, gente, uma vez na minha entrevista. Quando eu vou falar ali no speech, você conhece o WhatsApp? Aí eu falo da WhatsApp. Gente, raríssimas vezes assim eu falo a WhatsApp mais de uma vez na minha entrevista. Por quê? Porque o cara está conectado comigo. Cara, o grande aqui nesse trabalho, a confiança que você gera, a confiança que você entrega para o teu aluno é simplesmente muito poderosa. Eu queria que vocês saíssem aqui com esse poder, com esse sentimento, essa convicção de que vocês têm um poder muito grande nas mãos. De simplesmente construir uma conexão poderosíssima na ligação, você ajuda a pessoa a tomar uma decisão de que ela não tomou há anos. Às vezes o cara tem 40 anos no que estudou na vida, começou a estudar. Percebe? Ajudei, gente? Sim. Então, vou aqui fazer uma maratona sobre referes e validação para entregar o tema aqui para vocês. Mas Aline, ou Aline não, Edvânia, Oi. só fazer, vou abrir um parênteses aí. Eu fechei minha agenda até 10h30. Então, Uhum. 10h30 eu vou precisar sair, tá? Não, tranquilo, tranquilo, querido. Então, eu queria fazer aqui uma maratona com vocês, gente, sobre referes e validação. Primeiro ponto, gente, referes é mentalidade. Vocês viram aqui que é uma mentalidade que a gente tem nesse trabalho, né? Referir a mentalidade. Se a gente assume a postura de que a gente está aqui nesse trabalho para ajudar alguém, da mesma forma é referidos. Quando a pessoa fala assim, eu não tenho interesse, você vai fazer como para pegar referido com essa pessoa? Você tem que ter uma mentalidade ali com ela. Entendi, fulano. Acho que foi por isso que fica tranquilo, seu amigo talvez quis só te ajudar a conhecer esse projeto, mas fica tranquilo, não é teu momento, não tem problema, mas deixa eu entender.
Você conhece seu amigo de onde? Ah, vocês trabalham juntos? Ah, legal, tranquilo. E você trabalha lá há quanto tempo? Ah, você faz o que lá? Ou seja, gente, eu estou fazendo uma mini conexão com essa pessoa. Quando a pessoa de cara fala que não tem interesse, eu preciso fazer uma mini conexão com ela. Com qual objetivo? De pegar referido. Não tem como eu pegar referido se eu não fizer conexão com ela, percebe? 99% das pessoas, 95%, elas vão falar que não tem interesse. Então, eu tenho que construir uma habilidade para me conectar com ela de alguma forma. É essa conexão que vai fazer a gente conseguir pegar referidos. Percebe? Ah, não, tranquilo, fulano. Eu imagino que o seu amigo tenha te indicado porque ele quis te ajudar. Mas não tem problema, não é o teu momento, não tem problema, agradece a ele. Mas deixa eu entender, você conhece ele de onde? Ah, vocês trabalham juntos, vocês fazem o que lá? Você trabalha em qual área? Você acredita que o inglês não te ajudaria hoje no seu trabalho? Ah, não, tranquilo. Mas deixa eu entender, se você achou legal o seu amigo ter lembrado de você, te ajudar aqui com o teu inglês? Ah, eu achei bem legal, foi muito gentil da parte dele. Ah, que bacana. Então, da mesma forma que o seu amigo lembrou de você, vou te dar agora a oportunidade de você ajudar seus amigos também para conhecer esse projeto. Como é que você vai fazer? Eu te dei um oi no teu WhatsApp. Eu vou o quê? Dar uma voz de comando para essa pessoa. Gente, voz de comando, toda e qualquer pessoa atende. É uma coisa neural. Você está na igreja, o pastor ou o padre fala, levanta as mãos, você vai levantar as mãos, não vai? É uma coisa assim, é uma atitude que você responde, é automático, né? Então, quando você fala assim, eu te dei um oi no teu WhatsApp, dá uma olhada se chegou, instintivamente a pessoa vai olhar se chegou. Então, referidos a uma voz de comando anexada com uma mentalidade, é um posicionamento, é uma postura que eu tenho. Eu tenho que estar muito posicionado, tenho que estar com uma postura muito confiante para fazer isso. De onde é que vem essa confiança, gente? Da chancela que você está recebendo do Flávio, da empresa. Você está representando a empresa, percebe? Então, consequentemente, eu vou transferir essa confiança ali nessa condução. Amanda, te dei um oi no teu WhatsApp, veja se chegou. Chegou? Me dá um oi de volta, Amanda. Ah, recebi aqui. Como é que você vai fazer? Sem se preocupar se na sua agenda tem pessoas aí que você, se tem interesse ou não, não se preocupa com interesse. Você vai selecionar na sua agenda agora pessoas legais como você, que tem esse objetivo de crescer, né? Crescer na carreira. Você vai selecionar aí pelo menos 15 contatos para eles conhecerem esse projeto. É só para eles conhecerem, não é para eles terem interesse ou estudar aqui com a gente, é só para eles saberem que esse projeto existe. Aí vem até, inclusive, a mentalidade que a Aline construiu, né? Não estou vendendo algo, estou apresentando, né? É mais para a pessoa conhecer o projeto, fulano. Não precisa a pessoa querer estar com a gente, não, tá? Seleciona pelo menos 15 pessoas aí da sua agenda. Enquanto você está fazendo isso, fulano, eu vou selecionar aqui um conteúdo muito bacana para você conhecer como é que funciona o nosso projeto, tá bom? Aí pronto, a pessoa seleciona, envia para você, você vai ali para validação. A validação, gente, nada mais é do que você avisar essas pessoas que você vai ligar para elas. Quem faz isso? O seu cliente. Fulano, recebi aqui os seus contatos, tá? Só para o pessoal não achar que eu sou do banco, algo do tipo, vou pedir para você enviar uma mensagem para elas saberem que eu posso falar com elas nos próximos dias. Nem sei se vou conseguir falar com elas hoje ou amanhã, mas elas já ficam sabendo que elas vão receber meu contato. Como é que você vai fazer? Te mandei uma mensagem aí, veja se você gosta. Aí você lê a mensagem junto com elas, né? Oi, conheci um curso de inglês, gostei bastante. A Edvânia que me atendeu vai te ligar. Você tem interesse? É só uma mensagem básica. Você lê essa mensagem junto com a pessoa. A pessoa aprovando, você pede para ela copiar. Fulano, agora você vai fazer o seguinte: você vai copiar esse texto, você vai enviar de volta para mim. Aí você espera a pessoa fazer. Ah, recebi aqui, fulano. Agora você vai apagar essa mensagem de cima que eu te enviei para não ficar duplicado, né? E você vai colocar aí o seu dedo em cima da mensagem que você colou e vai clicar na opção encaminhar. E eu vou ajudar você a enviar essa mensagem para os seus amigos de uma forma mais rápida. Eu vou ler aqui os nomes na ordem para a gente enviar tudo de uma vez. Aí você fala assim para a pessoa, para ela sentir que você está ajudando ela. Entendeu? E aí você vai lendo os nomes ali um por um.
Agora, aqui uma dica: quando você está fazendo a validação, gente, é normal as pessoas se atrapalharem. O que é que você precisa fazer? Quando chegar ali no quinto nome, eu sempre pergunto, Fulano, vê se você consegue selecionar a Sônia. Ah, não consegui. Ah, não, tranquilo, pode enviar então. Por quê, gente? Porque o WhatsApp só permite selecionar 5 nomes por vez. Então, quando você faz esse disclaimer ali, né, você está verificando se a pessoa realmente está enviando as mensagens. Se ela falar que a Sônia está dando para enviar, ela não está fazendo direito. Então, você fala o quê? Fulano, deixa eu te ajudar aqui. Talvez você não esteja conseguindo fazer direitinho. Vamos lá, vamos começar de novo. Aí você coloca tudo de novo. Coloca Amanda, coloca Aline, até o nome, até o quinto nome. Aí você pergunta de novo. Vê se consegue colocar a Sônia. Não, não consegui. Então pode enviar. Beleza? Então, assim, você está certificando que a pessoa está conseguindo enviar as mensagens. Quando ela enviar todas as mensagens de uma vez só, você vai perguntar: Fulano, alguém respondeu as mensagens até agora? Não. Quando a pessoa fala assim, ah, ninguém respondeu, pode ser que realmente ninguém tenha respondido. Aí o que é que eu vou fazer? Quando for daqui uns 3, 4 horas, vou mandar mensagem para ela de novo. Fulano, alguém dos seus amigos respondeu aquela mensagem? A pessoa, ah, Giovanni, a Amanda respondeu. Aí você anota. O que é que ela respondeu? Tem interesse. Aí você já coloca essa pessoa como prioridade. Eu já faço essa pergunta ali, gente, na ligação, porque eu quero sair da ligação com nomes prioritários. A gente chama de nomes de prioridades, que são os nomes que a gente vai trabalhar em cima. Tá entendendo? Então você sai ali com um nome, né, com lista de prioridades, para você o quê? Trabalhar em cima desses nomes. Tá certo? Eu, com essa lista de prioridades, eu vou ligar para quem primeiro? Claro que é para essa lista de prioridades. Depois é que eu vou partir para os demais nomes. Porque a nossa lista de prioridades, gente, é que a gente vai encontrar a nossa próxima venda. Faz sentido? Tá? Então, tenha muito critério, muito zelo, muito capricho nessa hora da validação, porque é ali, gente, que você está qualificando os seus clientes. É ali que você está peneirando, vendo quem realmente tem mais interesse, tá? Vai chegar um ponto que você só vai trabalhar com prioridades. Você vai ter uma lista infinita de pessoas para ligar e você só vai trabalhar com nomes prioritários. Beleza? Pessoas com altíssimo interesse, pessoas com altíssimo nível de qualidade. Tá bom? Gente, em resumo, referidos é o quê? Uma mentalidade de posicionamento que você acabou de construir aqui comigo, né? É uma mentalidade o quê? Consultiva, de empoderamento, de saber o seu papel, mais uma voz de comando. Percebe? Então, referidos é o quê? Uma mentalidade de confiança, de você se posicionar na ligação. Você está liderando essa pessoa na ligação, não o contrário. Então, consequentemente, você vai ali captar mais contatos. Faz sentido isso, gente? Quando eu estou com a minha mentalidade alinhada, com o meu papel alinhado, do que eu tenho que fazer, qual o papel que eu exerço na empresa, juntando com a voz de comando, que é a condução ali do que a pessoa vai fazer, eu consigo fazer esse trabalho. Claro que isso é treino, é repetição, né? Coisa que você vai praticando ao longo do tempo, você vai ficando bom. Beleza? Ajudei, gente? Bacana? Tá? Então, essa foi a nossa aula de hoje, aí, posicionamento, né? Posicionamento de consultor, diretor, mais referência e validação, tá? Foi um plus aí que eu trouxe para vocês, tá certo? Espero ter ajudado vocês, tá bom? Meta do dia, pelo menos 20 atendimentos hoje, tá certo? Para você sair com tudo nessa sexta-feira. Gente, a gente aqui na sexta-feira, a gente tem que aumentar a nossa energia. Pra gente o quê? Captar mais contatos para a gente trabalhar no final de semana. Final de semana é o melhor período para trabalhar, porque as pessoas estão em casas, a maioria não trabalha, o pessoal vai terminar de trabalhar hoje às 5 horas, sábado, domingo não trabalha, né? Então, busca fazer muito atendimento hoje, muito volume, pegar bastante feridos, tá certo? Para você plantar bastante nesse final de semana, tá? No mínimo, 3 atendimentos, ou seja, aliás, 3 entrevistas. 20 atendimentos, 3 entrevistas e no mínimo aí 30 referidos, tá certo? Para você fazer um bom trabalho hoje, tá? Então fica como meta do Edivane, dia. Oi. uma dúvida. Eu acho que já me falaram isso, mas eu quero conferir com você. Atendimento não são os números de escada. Atendimento é quando a pessoa atende o telefone. Isso, isso. Porque outro dia eu fiz 36 ligações. Acho que 7, 8 pessoas atenderam. Então não foram 36 atendimentos, foram 8, né? Isso, exatamente. Descarte, Então, quando você a não pessoa precisa. atende.
Descagem você não precisa colocar no relatório, é só um atendimento. Quem atendeu? Independente de fazer entrevista ou não. Isso, tá certo? Tá, Tá bom? obrigada. Atendimento é a pessoa falar alô, ela te atendeu, tá bom? Ok. Beleza, gente? Meta já tá feita. Agora é para cima ligar, tá bom? Coloca lá no grupo, né, os insights que você teve hoje, que fez mais sentido para você, tá certo? E vamos para a sala de PTL para a gente trabalhar juntos, tá bom? Um beijo para vocês, queridas. Bom trabalho. Tchau, tchau. Obrigada, tchau, tchau.